Graça e paz, Deus abençoe a todos. O livro Com Cristo na Escola de Oração, nós chegamos aqui no quinto capítulo, na quinta lição. Quinta lição. Andrew Murray escreveu esse livro, ele é um devocional, é um livro devocional composto por 31 lições. Cada lição é acompanhada por versículos bíblicos, abordagem de um tema das Escrituras no que diz respeito à oração, e cada lição é concluída com um modelo aqui, com uma belíssima oração apresentada pelo autor. Esse livro, ele é um tanto diferente do outro que nós também utilizamos e adotamos, e de todos os outros, né? Cada um tem uma característica, cada livro tem um viés. E todos eles falam sobre a relevância, sobre a importância da oração, o método, o modo, a estrutura que a Bíblia apresenta. Esse tem ares de um devocional, tem um apelo mais intenso no tocante ao viés emocional, que nós utilizamos aqui também e já utilizamos com sucesso nas nossas vidas, é o do Alan Pierat, que é uma estrutura mais técnica, visa a formação, a preparação do, da consciência no que diz respeito à relevância da oração e à compreensão do propósito de Cristo Jesus ao ensinar os seus discípulos, ao estabelecer na vida dos seus apóstolos esse compromisso com a oração, sendo Jesus o Mestre, sendo Jesus o Senhor, sendo Jesus o modelo que nós temos no que diz respeito à prática da oração. O pastor aqui, ele fala sobre a certeza da resposta à oração. E cita aqui Mateus 7, 8. Capítulo 7, versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Pedi-vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Há um triplo estímulo a que o cristão se dedique à oração, se dedique a apresentar-se diante de Deus, com as suas súplicas, com seus louvores, com seus clamores, com a sua gratidão, expressando-se livremente diante de Deus no que diz respeito aos seus anseios, às suas necessidades, às suas aspirações, ambições, livremente apresentando-se diante de Deus, apresentando para Deus o seu momento, a sua realidade, incluindo aqui as suas vontades, os seus desejos e as suas intenções. As palavras de Jesus, lidas como foram apresentadas, elas abrem uma porta, uma avenida para o impossível, para o milagre, para a superação das limitações humanas, valendo-se da vida de comunhão com Deus. O autor aqui, e a maioria dos autores, já correm para explicar ou tentar justificar do porquê esse nível de eficiência, de eficácia, ou esse nível de respostas, de acordo com o nosso querer ou com o nosso pedir, não ocorre, não acontece como gostaríamos que acontecesse. E ele cita aqui o livro de Tiago, que vai falar da situação por onde começa a decadência, por onde começa a derrocada, onde tem início os fracassos, onde tem início as jornadas rumo ao abismo. E Tiago, ele é muito exigente, tá bom? As pessoas ficam falando aí, queria ser pastoreado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Tiago, pelo apóstolo João. Bom, a verdade é que o nível de exigência que esses homens estabelecem é bastante elevado. É bastante elevado. A fé em Cristo Jesus, a vida cristã, a vida de comunhão, para eles não era um negócio. Não era um empreendimento financeiro, não era um empreendimento político, não era um empreendimento social. A vida em Cristo Jesus é vida plena e abundante em comunhão com Deus, nosso Pai, de modo que o cristão possa, nesta vida, cumprir
o plano e o propósito de Deus para a igreja como um todo e também individualmente, como pessoa, como eu, como indivíduos e como comunidade. Então eles pensam, eles se expressam nos mesmos termos em que eles vivem, ousadamente, vivem com ousadia, vivem nos limites, enfrentando o limite do medo, tá? Não se deixando derrotar, não se deixando intimidar. Ah, o imperador não gosta de vocês, mas Deus nos ama. Mas Deus nos ama. Suportamos o sofrimento, o desprezo, suportamos as perdas, porque o que Deus tem acrescentado, o que Deus tem concedido, o que Deus nos conferiu, compensa, ainda que percamos tudo neste mundo, nessa vida. Ainda que nos tirem a família, que nos tirem a paz, que nos tirem os bens, os valores, terá valido a pena. Terá valido a pena. É assim que eles pensam, é assim que eles pregam, é assim que eles ensinam, tá? Eles não têm muito tempo nem espaço para chororô, para dilemas existenciais, para essas questões que hoje estão em alta aí, né? O tal do sofrimento humano. Mas em qual lugar desse planeta o ser humano não está sofrendo? A própria Bíblia declara que toda a criação sofre. Toda a criação, todo o universo anseia por um estado melhor ou superior de coisas. Então, o sofrimento não é novidade, é parte integrante da vida. Mas Tiago apresenta algo aqui que pode ser dito pelas pessoas sobre as disciplinas interiores, sobre as batalhas internas. Eu penso em termos de formação do caráter. Formação do caráter. Diz o Tiago aqui, e é o texto usado também aqui, Tiago 3. Eu vou ler os 3 primeiros versículos. É o texto usado por todos os autores, via de regra, que falam sobre oração, sobre a disposição de Deus em atender às nossas petições, aos nossos pedidos, às nossas súplicas, aos nossos clamores. E o porquê não. No porquê não, todo mundo puxa aqui. É claro que a culpa é sempre a nossa. Tá? Não tem nada de errado com Deus. É claro que a responsabilidade pelo fracasso, pelos erros, pelos equívocos, são totalmente nossos. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? As paixões que guerreiam dentro de vós. Cobiçais e nada tendes, a cobiça. Matais e invejais. Matais aqui não é necessariamente o assassinato. Ele falou sobre o domínio, sobre o poder, o controle da língua, né? O matar aqui também diz respeito à injúria, à calúnia, à difamação, à mentira. São o início, né? A negação da vida do outro, a negação da identidade do outro. Matar aqui tem esse contexto muito mais abrangente. Ele está falando de igrejas que estão começando a se degladiar ali, né? Pelo poder, pela influência. As situações, historicamente, são diferentes, mas o indivíduo é o mesmo. Tá? Ambição política no passado havia, tal qual existe hoje. Ambição social, usar a igreja como um trampolim, por exemplo, para ser um dos representantes do povo ou de algum grupo específico dentro da estrutura regional de um império, também não muda nada, não mudou. Isso o ser humano não muda. O ser humano é o mesmo. Às vezes fascina, às vezes impressiona, mas, via de regra, decepciona. Ele diz aqui: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. E ele está escrevendo para a igreja, tá? Todavia, nada conquistais porque não pedis. Vocês não conquistam porque vocês não pedem. Um viver arrogante, um viver presunçoso, um viver que não expressa uma submissão a Deus. E quando pedis, não recebem. Quando vocês pedem, vocês não recebem. Porque, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres, a luta, as paixões, os prazeres, as ambições. Isso não significa necessariamente que todo desejo, que toda ambição humana seja equivocada, seja maligna, seja perversa ou seja doentia. Tiago está falando aqui de um viver egoísta. Egoísta. Senhor, eu. Senhor, nós. Um viver em Cristo para proveito
próprio e não para a glória de Deus. Mas isso daqui diz respeito à formação do caráter, à formação do caráter cristão. A atuação do Espírito Santo é livre, é soberana. Agora, no que diz respeito a moldar o caráter do indivíduo, é preciso que ocorra uma cooperação do indivíduo. Tá? E Tiago está deixando claro que ele, pelo menos Tiago, naquele momento, naquele contexto em que ele escreveu, não estava lá muito impressionado com a situação da igreja nos seus dias. Tá? A igreja não estava impressionando. A igreja não estava, como se dizia, perdão, como se dizia um tempo atrás, não estava com a bola toda. Essas são as palavras do apóstolo Tiago. Mas eu gosto do texto, quando se fala de oração, que ele seja apresentado no contexto das palavras iniciais. Peçam e receberão. Marco, você já não é jovem, não é uma criança, não é ingênuo. Muitas e muitas vezes pedimos coisas que são corretas, absolutamente lícitas. Eu, depois de 30 anos trabalhando como escrivão de polícia, eu tenho um conhecimento totalmente prático de inúmeras situações na vida das pessoas que são bastante trágicas, bastante difíceis, quer sejam cristãos, quer sejam não. Então eu não tenho direito de me expressar em termos objetivos, porque quer queira, quer não, pode-se sempre estar atingindo a vida de alguém. E não é essa a nossa intenção. Transportando as palavras de Jesus para nós, diante de tudo que nós vivemos. Eu ainda tenho meus pais, não tenho mais os meus avós, mas muitos perderam os pais. Alguns perderam os pais, sendo eles ainda jovens. Tivemos pouco tempo atrás uma pandemia aí e temos ainda algumas manifestações ou consequências daquele estado lá, que a humanidade adoeceu e vez ou outra reverbera aí uma consequência ou uma sequela em pessoas jovens se vão. Oramos por todas elas e a oração, muito embora correta, adequada, não teve a resposta pretendida. Mais trágico do que você perder o pai, ou o avô, ou os tios, é você perder os seus irmãos, ou você perder os seus filhos. Então nós vivemos tudo isso, a humanidade viveu tudo isso, a humanidade tem vivido tudo isso. Os cristãos também têm vivido tudo isso. Jesus está apresentando o caminho da oração como o caminho para a formação do caráter do cristão. Ao ouvir o não de Deus, ao deparar com o silêncio de Deus, o cristão, à medida em que ele prossegue na vida, na prática da oração, ele se aproxima mais de Deus. É possível se aproximar mais de Deus? Não. Não é possível se aproximar mais de Deus. Deus está próximo, muito próximo de todos nós, ainda que nós não possamos tocá-lo. Deus está muito próximo, é intangível. Quando falamos do Espírito Santo, falamos da intangibilidade. É intangível, não tem um ponto de contato físico. Sinto muito, mas não há um ponto de contato físico. Mas, pela fé, são criados estados mentais ou desenvolvimento de um estado de consciência que reflete o que é doutrina, o que é ensinamento, o que é verdade escriturística, passa a fazer parte da sua vida, do seu ser e do seu viver. Alguns alegam que essa vida só é possível se a pessoa se dedicar, por exemplo, a uma vida monástica. Mentira. Balela. Isso é apenas fuga. Fuga dos meios e dos métodos propostos por Deus.
Não tenho nada contra quem decidiu ou queira decidir uma vida de reclusão, uma vida de isolamento. É a decisão da pessoa, mas essa não é uma forma de vida superior e não expressa uma espiritualidade superior. A espiritualidade proposta por Cristo Jesus, que não abandonou a vida, ele buscava muitas vezes estar a sós. Muitas ocasiões ele se afastava das multidões, porque ele veio para servir. E as multidões pouco ou nada tinham a acrescentar a ele. Eu entendo que as multidões não tinham nada a acrescentar a ele. Tá? Uma vez tendo ele cumprido seu ministério naquele momento específico, ele procurava se afastar das multidões. Mesmo desenvolvendo um ministério de ensino, tendo um grupo, na verdade eram vários grupos, mas tendo sempre perto de si um número mínimo de discípulos, de apóstolos, porque eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo doutrinados, eles estavam sendo preparados para darem continuidade a um serviço, via de regra, ele procurava o isolamento, o afastar-se. Por quê? Satisfeito a sua obrigação, terminado o seu serviço, ele recorria a Deus com frequência em oração para se sustentar em Deus, para receber vida em Deus, para alimentar-se de Deus, para estar saciado de Deus, para estar pleno da vontade de Deus, do plano de Deus e do propósito de Deus. Fala-se de vidas com propósitos. Quando o ser humano descobre um propósito ou determina um propósito, uma motivação, um alvo para a sua vida, a vida se torna muito mais fácil, né? Passam as forças, a energia passa a convergir, a atuar de maneira a impulsionar a pessoa naquele caminho. E a oração é essa prática proposta por Deus em Cristo Jesus, que não tem nenhuma dúvida, que não tem nenhuma cautela aqui. Que ele fala: qual dentre vós é homem que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. É um estímulo, é uma exortação. É, na verdade, uma convocação. Quando oramos, quando nos apresentamos de Deus, sempre estamos recebendo. Sempre estamos recebendo. Não estamos simplesmente apresentando. Estamos também recebendo. O fato é que nem sempre receberemos de Deus a resposta para aquilo que pedimos. Por quê? Ainda que nós tenhamos estabelecido nas nossas mentes um propósito para a nossa vida, e ainda que nós estejamos certos e confiantes de que o propósito que nós estabelecemos para as nossas vidas está em conformidade com o plano de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, tem acesso à mente de Deus. Não é apresentado aqui um texto que permite ao cristão apresentar-se em oração como se ele estivesse encurralando o Todo-Poderoso e Deus estivesse em obrigação de satisfazer os nossos anseios e necessidades. Deus continua Deus soberano. Deus continua Deus altíssimo, Deus eterno, Deus bendito de eternidade a eternidade. Nós somos criação, nós somos criaturas. E em Cristo Jesus recebemos a dádiva, a bênção da adoção para sermos filhos. Ainda que desse lado da eternidade, as nossas vidas devem procurar sempre que possível apresentar ou expressar a marca de servos do Senhor, servos do Todo-Poderoso Deus. Mas a nossa vocação em Cristo Jesus é a de filhos amados, para os quais o Senhor Deus tem reservado a sua comunhão por toda a eternidade, a sua santa e gloriosa presença por toda a eternidade. O convite à adoração, à oração, é o convite também, aí eu coloco, sem nenhuma preocupação de falar, é o convite à frustração, é o convite à decepção, é o convite a
ao abandono da mentalidade infantil, daquela fé ainda nascente, daquela fé ainda criança, daquela fé nos seus estágios iniciais, com pouca ou quase nenhuma maturidade, que vê e reconhece em Deus o poder para absolutamente tudo, o que não é errado, o que não é errado. E que se apresenta rapidamente diante dele, pedindo, suplicando: Senhor, cura o meu vizinho, o meu amigo, o cachorro, o gato. Senhor, cura o vovô, a vovó, o papai. Não há nada de errado nisso. Recorrer a Deus em oração, apresentar a súplica, a petição: Senhor, envia o teu socorro, pois estamos passando uma situação difícil, uma situação apertada, estamos aqui no estado de amargura. Meu Deus, transforma aquele ser, aquele viver. Nada, absolutamente nada disso é errado. O convite é para que continuemos a nos apresentar desta maneira. Que não se abandone aquela alegria, aquela certeza de que Deus pode todas as coisas, de que Ele ouve todas as orações, de que Ele responde a todos os pedidos. A oração não é um ato isolado. A oração não é uma fala ao vazio, não são palavras jogadas ao vento. A oração é um ato de conversação, a oração é um diálogo entre nós e o Todo-Poderoso Deus. E a Bíblia declara que Ele está ouvindo, Ele está atento, Ele presta atenção. Marco, e por que Ele responde não? Porque Ele é Deus. E porque não também é uma resposta. Não também é uma resposta, ainda que tenhamos essa consciência do propósito das nossas vidas, de que o nosso querer está em concordância com o plano ou o propósito de Deus, não temos acesso ou controle à mente do Todo-Poderoso. E Ele não está, de maneira nenhuma, obrigado a satisfazer os anseios e as necessidades e as aflições do nosso coração. Porque os anseios, as necessidades, as aflições são parte da vida, são parte da experiência da vida. A vida em Cristo Jesus não é vida de isenção. O cristão não está absolutamente isento de nenhuma dor. O cristão não está isento de nenhuma perda. O cristão não está isento de nenhuma aflição. O cristão não está isento de nenhuma doença. O cristão não está isento da perseguição. O cristão não está isento da aflição, da afronta, da humilhação. Não, não há isenção. Como não houve na vida de Cristo Jesus. Como não houve. E ele abraçou todas essas oportunidades para que a vida dele se tornasse um perfeito louvor a Deus. O próprio Cristo Jesus, nos seus momentos finais, na intensa aflição, ele procurou em Deus um outro caminho. Pai, se houver outro jeito, se não houver outro caminho, eu seguirei esse, mas se tiver outro, porque a morte é horrível. A morte na cruz é extremamente horrível. O caminho proposto por Deus para ele era exatamente aquele. Se fosse possível, ele pediu: livra-me dessa aflição, livra-me dessa dor, livra-me dessa humilhação, livra-me dessa morte constrangedora, humilhante. Não. Deus não o livrou. Deus não o livrou. Deus aceitou o seu viver, ele aceitou o plano e o propósito de Deus. A vida dele foi o perfeito instrumento de louvor e adoração a Deus. A vida de Cristo Jesus é a vida perfeita para Deus. É a vida humana que expressa a possibilidade de perfeição humana. Todas as possibilidades de perfeições humanas em todos os momentos do nosso viver foram conquistados por Cristo Jesus. Pela fé nós participamos das bênçãos decorrentes, se bem que as pessoas nem sempre estejam dispostas a participar das aflições que foram comuns, que são comuns aos cristãos e às quais foram submetidas o Filho do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo que a vida tem que ser sofrimento, não estou dizendo que a vida tem que ser não estou dizendo que a vida tem que ser
dor e angústia. Eu estou dizendo que a oração faz parte do aprimoramento ou do desenvolvimento do caráter cristão. Porque mesmo recebendo um não, mesmo recebendo um silêncio, você persiste, você persevera. Ué, e o que eu estou ganhando com isso? Você está ganhando Deus. Você está ganhando a vida eterna proposta por Deus em Cristo Jesus. Você está ganhando a companhia daquele que sustenta a sua vida. Você está ganhando a alegria e a paz resultantes e decorrentes de um viver que reconhece não só a soberania eterna do Deus Santo e Todo-Poderoso, mas que reconhece também a presença e a intimidade desse Deus Santo, bendito, junto a nós, no nosso ser, no nosso viver. Deus é aquele que se aproxima da humanidade na situação em que a humanidade se encontra. Deus não está esperando você no domingo à noite com a roupa específica. É tudo muito bonito, tudo muito interessante. Deus está próximo de você no seu dia a dia, inclusive no domingo à noite, ou no sábado à noite, ou na sexta-feira à noite. Deus é aquele que está sempre presente. Deus é aquele que está sempre acompanhando. Deus é aquele que está sempre sustentando. Deus é aquele que está nos conduzindo para um relacionamento saudável, equilibrado, adulto. Adulto. A nossa sociedade, a marca da nossa sociedade é a infantilidade. Vivemos hoje um mundo ameninado de molecões, de bebezões, de chorões, de lamentados. Se precisar de lamento, tem milhões de lamentadores aí, pelos mais toscos e tolos motivos que se possa imaginar. São poucos aqueles que se apresentam diante de Deus, lamentando pelo pecado, lamentando pela presença, pela influência, pelo poder do pecado na vida de milhões e milhões que são acorrentados, que estão amarrados, que são prisioneiros do inimigo, porque não reconhecem esse Deus. E mesmo estando ele próximo, não se dispõe a aproximar-se desse Deus. Esse é o caminho proposto por Cristo Jesus. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é bom o tempo todo. Viver em comunhão com esse Deus faz bem. Viver em comunhão com esse Deus traz saúde, traz equilíbrio, traz paz e traz sim resposta às orações. Porque em algum momento, você aprenderá a se expressar nos termos e nos modos propostos por Deus, quando o querer dele está em consonância com o seu. Quando a vontade dele, que é eterna e soberana, está em consonância com o nosso querer, com o nosso agir, com a nossa fé. Há espaço sim para isso. A vida de oração não é uma vida de frustração. A maturidade não se adquire só na frustração, no não ou no silêncio. A maturidade espiritual, ela decorre de um estado de consciência da presença ativa de Deus nas nossas vidas, participando nós do plano e do propósito de Deus, não só para nós, mas para com toda a humanidade. Espero ter expressado aqui de uma maneira equilibrada o plano e o propósito dessa lição aqui do Andrew Murray. A certeza da resposta à oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.